Professora, na sua análise, o julgamento e a eventual condenação de Jair Bolsonaro dissipam a força eleitoral do bolsonarismo? Sim, minha análise é que sim, que dissipa, porque a gente tem na verdade não é de agora, né, a gente já tem alguns rachas na direita já faz um tempo, mas de uma certa forma, a figura de Bolsonaro conseguiu aglutinar e tentar manter essas divergências, digamos, dentro do campo da direita, mais ou menos sob controle. Antes, acho que vale a gente lembrar que quando a gente está falando desse campo da direita, ele é um campo muito amplo, porque ele vai de um espectro desde centro-direita, direita radical e extrema-direita. Considerando que o que a gente chama de direita radical é uma direita que ela não necessariamente vai pedir golpe de Estado, por exemplo, ela fica um pouco no limite daquilo que seria constitucional, daquilo que seria democrático, né? E já a extrema-direita está sempre tentando ultrapassar esses limites. Então, de uma certa maneira, a gente tem esse racha, e aí, se a gente tiver tempo, a gente pode até falar do caso da eleição municipal de São Paulo, que eu acho que ela representou bem como que essas forças estão, assim, estão se rearticulando e quais são os cenários possíveis para a gente pensar 2026. Agora, em termos de apoio eleitoral, uma eventual condenação de Bolsonaro retira suporte da extrema-direita. Por exemplo, nós podemos entender, me perdoe, nós podemos entender o fracasso da manifestação bolsonarista em Copacabana, no dia 16 de março, como resultado da escalada judicial contra o ex-presidente Sampaio. É difícil a gente dizer, porque, eu acho que são tipos de comportamento que eles são diferentes, né, do ponto de vista da política. Uma coisa é o comportamento eleitoral e o que as pessoas vão apertar na urna, então isso é uma coisa. E outra coisa é mobilização de rua. A gente pode ter, por exemplo, uma situação em que acho que é o próprio caso do Lula, né, a gente tinha, por exemplo, no período em que Lula, estava, preso, ou mesmo depois que saiu da prisão, a gente chegou a ter mobilizações de rua que não eram tão expressivas, que elas eram mais reduzidas, né. Só que no final das contas, nas urnas, Lula acabou ganhando. Então são coisas que são distintas, porque a mobilização de rua, ela tem uma dinâmica que ela é diferente. Por exemplo, uma das coisas que mobiliza muito a rua é um senso de urgência. Então as pessoas elas vão para a rua quando elas sentem que tem algo urgente e muito relevante acontecendo e que precisa da contribuição delas. O comportamento eleitoral ele passa por uma outra dinâmica, tanto de tempo quanto de participação. Então, não necessariamente dá para a gente tomar o termômetro dessa maneira. O que eu quero dizer é, não dá para a gente ter uma manifestação em 2025, ela ser esvaziada e a gente dizer que o comportamento eleitoral vai se repetir da mesma forma. São coisas distintas. Ou seja, eu acho que é muito cedo para dizer não acho que seja em parte por conta da escalada, da justiça, ou seja, não acho que o campo bolsonarista tenha, digamos, colocado a mão na consciência, os eleitores e pensado assim: "Ai, nossa, isso está errado, enfim, a gente está vendo que tem um golpe de estado, isso não poderia ter acontecido". Não, eu acho que é de uma outra ordem, que inclusive inclui um certo cansaço de participação, inclui uma avaliação que pode ser de pouca relevância para aquilo que está sendo mobilizado na rua. Então, no final das contas, eu acho que a mobilização, ela serve de termômetro, mas até certa medida, nem tanto. Sem Bolsonaro nas urnas, a extrema-direita perde radicalmente força ou poderia se reagrupar ao redor de outro nome? A extrema-direita depende de Jair Bolsonaro? A extrema-direita, hoje, sim, mas a direita radical, não. Então, na primeira pergunta que você me fez, eu falei rapidamente, né, sobre o caso da eleição municipal aqui em São Paulo. E por que que ela é interessante da gente olhar como caso, né? É porque no caso da eleição de São Paulo, a gente teve a ascensão da figura do Pablo Marçal. E o Pablo Marçal, ele bagunçou um pouco esse cenário, porque de uma certa maneira ele não era o candidato apoiado pelo Bolsonaro e pela família Bolsonaro, que era aqui no caso o Nunes, né, que se tornou prefeito. Ele, de uma certa maneira, ele lançou uma candidatura à revelia do Bolsonaro. Claro que ele tinha foto com o Bolsonaro, tinha uma aproximação, tem diálogo com o Bolsonaro, mas ele não era o apadrinhado político do Bolsonaro. Só que o Bolsonaro ficou numa situação que ela foi muito ambígua. Por quê? Porque os eleitores mais,
da extrema-direita, no caso de São Paulo, ou mais, né, do espectro mais bolsonarista, entendiam que o Nunes não era suficientemente representativo daqueles que eles queriam, né. E aí vale lembrar que, por exemplo, até ainda para usar o caso de São Paulo, o governador Tarcísio, ele recebe muita crítica dos bolsonaristas, porque o Tarcísio acredita na urna eletrônica. Simplesmente porque ele acredita no processo, ele não deslegitima o processo eleitoral. Porque ele diz que vai cumprir ordem da Suprema Corte, enfim. Então isso já é razão suficiente para que essas pessoas sejam vistas como uma espécie de traidores ou que elas não representam, de fato, aquilo que os anseios que esses eleitores, esperam, né. Então, no caso de São Paulo, o Pablo Marçal, ele representava era estranho, porque ele representava mais o bolsonarismo, mas ele não era o apadrinhado político do Bolsonaro. Quem era o apadrinhado político do Bolsonaro era o Nunes, que não representava tanto o bolsonarismo assim, dessa perspectiva. Então, nesse caso, a gente teve ali um racha muito grande, que no dia 7 de setembro, do ano passado, o que acabou acontecendo? Bolsonaro fez um evento na rua, na Avenida Paulista, ele, seus apoiadores, estavam no carro de som, o Pablo Marçal chega, tenta entrar no carro de som, dá uma confusão, ele estava em El Salvador, vem de helicóptero, para na Paulista, uma coisa meio cinematográfica, faz ali um show, mas isso racha de fato, porque o que acabou acontecendo? As pessoas na rua, tinha uma coisa que era muito emblemática, o boné do Pablo Marçal, o boné azul. As pessoas na rua estavam usando o boneco, as pessoas na rua estavam ali dizendo: "Eu apoio o Bolsonaro", mas nesse caso especificamente eu acho que o Bolsonaro está errado, ele deveria ter apoiado o Marçal, eu quero votar no Marçal. Resumo, teve um racha ali. Muita coisa aconteceu no caso da eleição de São Paulo, quem acompanhou sabe, foi bem atípica, teve violência, teve, enfim, laudo falso sendo divulgado na véspera da eleição. Há inclusive uma análise que talvez o Pablo Marçal tenha perdido para ele mesmo, porque ele fez um monte de coisas que, colocaram a própria candidatura dele em risco, mas de qualquer forma, eu acho que esse é um bom exemplo. Eu não sei necessariamente se dá pra gente dizer que o Pablo Marçal ele é de extrema direita. Eu acho que o Pablo Marçal ele tá mais próximo da direita radical. Por quê? Porque o Pablo Marçal a gente não tem, afirmações dele dizendo que não vai cumprir ordem da Suprema Corte, ele não tá falando sobre uma tentativa de golpe. E gente, a régua aqui, de novo, isso não significa dizer que: "Ah, então tá tudo bem, o Pablo Marçal o que ele tá fazendo tá tudo dentro do ok". Não, tanto que ele ficou inelegível. Mas o ponto é, a nossa régua, acho que esse é o ponto de comparação, ela vai para um espectro que ele é tão absurdo, né, de sentido de tentativa de golpe, violência política, falar que vai matar opositores, etcétera, que mesmo figuras que têm uma postura que seria condenável do ponto de vista da democracia, elas ficam, entre aspas, mais moderadas na comparação. Então, perto de outras coisas, essas figuras elas acabam quase que sendo, digamos, a gente acaba normalizando. E isso inclusive é o grande problema da extrema direita, porque a extrema direita, o que acontece? Ela, de uma certa maneira, ela vai puxando a política para um espectro que a gente passa a achar, eh, quase como se fosse: "Bom, foi o menos ruim". Então a gente tem um candidato aqui que ele tem uma postura que ela é muito pouco democrática, mas poderia ser pior, porque pelo menos ele está aceitando o resultado das urnas. Então a gente fica com uma régua, digamos assim, que ela fica muito baixa, né. Então eu tô dizendo isso para dizer que, de maneira alguma eu tô dizendo que, essas posições, inclusive da direita radical, que elas sejam adequadas, elas são bem problemáticas, mas elas, de novo, elas ficam no limite, elas lidam com uma ambiguidade, que é uma ambiguidade de estar no jogo democrático, tensionando a própria democracia, né. Então acho que isso é o ponto. Nesse caso, eu acho que o que acaba acontecendo é que a extrema-direita pode se enfraquecer um pouco do ponto de vista eleitoral, mas vai transferir digamos, a sua força política para um candidato da direita radical. E aí esse candidato hoje, ao que tudo indica, é Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que é hoje a pessoa que hoje tem mais possibilidades no horizonte de substituir ou de angariar o capital político de Bolsonaro. Isso depende de uma série de fatores, depende inclusive do próprio Bolsonaro, depende do resultado do julgamento, depende de uma série de forças, depende até do próprio Tarcísio se candidatar ou não. Até o momento ele diz, a gente não pode levar ao pé da letra tudo que os políticos dizem nesse sentido, né? Mas ele diz que não é candidato, que não é de forma alguma.
que é uma estratégia muito inteligente dele de dizer isso, que não é candidato, até para não se mostrar como uma espécie de traidor, né, do bolsonarismo, mas Tarcísio tem essa posição que ela é no mínimo ambígua, que em um dado momento ele está em Copacabana, no carro de som, ao lado ele e compactuando com discursos golpistas, no outro ele está em eventos com a justiça eleitoral, está dizendo que as urnas são confiáveis, está em evento inclusive com o próprio Partido dos Trabalhadores. Então o Tarcísio tem essa habilidade de conseguir se manter equilibrando muitos pratos nessa posição ambígua, que não é uma posição fácil, ainda que tenha críticas do aspecto bolsonarista, mas é um cenário bem viável a gente pensar que Tarcísio é o herdeiro hoje do bolsonarismo. Aí só uma coisa, Breno, vale dizer que no campo da direita e da extrema-direita, tudo pode acontecer. Diferentemente da esquerda, que você tem uma tradição de formação de quadros, na extrema-direita você pode ter uma figura midiática que não seja do campo político, que apareça e que, de repente, consiga ser Como foi Pablo Marçal. como foi exatamente, como foi o Pablo Marçal. Então a gente está dizendo de um cenário em que absolutamente tudo pode acontecer. Mesmo figuras como Gustavo Lima, candidaturas assim, que são um pouco, eu não sei Exato. falar. Oi? Exóticas. Exato, exato, né, para usar uma palavra suave. Pode acontecer de ser um fenômeno eleitoral, porque basta você fazer um discurso, apelando para a lei, para a ordem, dizer que vai prender bandidos, dizendo que vai matar, bandido, que você, enfim, colocar mobilizar pânicos morais, dizer que o campo progressista quer corromper as crianças, enfim, basta você tem uma combinação de coisas que se faz, que é pânico moral, questões relacionadas ao punitivismo, enfim, você jogando esse jogo, né, que é o que o Trump está fazendo, né, deep state, agenda woke, etc., você consegue ser um fenômeno eleitoral. Então não é muito difícil a gente ter um nome novo, e é estranho isso, mas apesar da gente estar apontando Tarcísio de Freitas como um hoje o sucessor mais forte de Bolsonaro, né, no bolsonarismo, ao contrário do que queria Bolsonaro que fosse seus filhos, tudo pode acontecer.